Boa tarde. Boa tarde. Muito bom estar entre amigos, irmãos, né? E saúdo a todos, aos que depois poderão estar vendo isso nas casas também. Agradeço a presença, né? A companhia mesmo que doméstica depois. Vamos falar desse tema, que é muito belo, que a Eunice já nos fez uma boa prévia, e temos que começar lembrando que era uma vez, há muito tempo, mais de 4,5 bilhões de anos atrás, quando houve uma reunião de espíritos crísticos por ordem do Criador, numa determinada região do universo, onde esse Criador pede que aqueles gases, aquela nebulosa que se desprendia de uma estrela distante, chamada Sol, que aqueles gases, formando aquela nebulosa, pudessem ser então domados a ponto de produzirem uma nova morada. E chamou para essa tarefa, entre aqueles espíritos crísticos, que na doutrina espírita a gente sabe que existe uma hierarquia de espíritos, onde os mais elevados, acima dos anjos e dos arcanjos, estão esses espíritos crísticos, muito íntimos de Deus já, né? Que passaram por toda a evolução, desde o átomo, como o livro dos Espíritos nos diz, até os arcanjos e depois deles, espíritos crísticos. Então, uma comunidade desses espíritos estava ali, reunida a pedido do Pai. E o Pai designa, então, que seja um desses espíritos o responsável por domar essas forças atômicas que se desprendiam como gases, como névoas em torno do Sol, para que dali então pudesse ser criada uma nova morada para filhos que precisavam de uma possibilidade de evolução, porque ainda eram muito imaturos. Então, designa-se um desses Cristos, que depois nós viemos chamá-lo de Jesus, o Cristo Jesus. Então, Jesus começa a reorganizar todas essas substâncias para formar um lindo planeta e que, sob a guarda dele, foram se ajustando em expansão e em contração e transformando-se as substâncias a ponto de uma massa incandescente e vir tornando-se uma massa com protoplasmas, como se fosse uma névoa, com micro-organismos, e que aos poucos foi domando essa superfície ainda muito rebelde, muito rude, e que desse conflito das substâncias atômicas passa-se então a criar nuvens, e a partir dali então a alagar o planeta com a transformação dos gases que se formavam, e a partir daí, por volta de 4,5 milhões agora, depois de bilhões, 4,5 milhões, surge a primeira célula viva, uma célula ainda, um organismo ainda unicelular, que foi então se adaptando ao planeta, porque não foi uma célula, foram células, organismos unicelulares que foram se adaptando ao planeta, tudo sob a guarda desse Espírito Crístico,
que foi pensando com a sua vontade, com o seu amor, criando todas essas situações, aplainando as circunstâncias para que a vida pudesse começar a surgir e evoluir naquela massa inicialmente incandescente, mas que agora já estava pronta para receber a vida, mesmo que ainda muito primitiva. E essa vida foi então evoluindo, tudo sob a guarda dele, até que organismos maiores como répteis, como peixes, como mamíferos, foram surgindo numa escala evolutiva dentro desse planeta, e as condições de vida também adaptando-se, para que então a espécie humana, em torno de 1.300 anos, não, 1.300.000 anos, pudesse então começar a aparecer através dos primatas, né? E diz Emmanuel para nós, nesse livro belíssimo, O Caminho da Luz, que este ser crístico organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus, porque tudo é sob a ordem de Deus, o indispensável à existência dos seres do porvir. A beleza e a ordem constituíram um dos traços indeléveis dessa criação, desse planeta, pelo amor desse ser crístico. Mas por que está falando disso? Porque só fazendo ideia de que há mais de 4,5 bilhões de anos estamos sendo cuidados, amparados por este ser que nos prepara uma morada, como quando a gente tem um filho e que prepara a casa para que aquele filho possa ser recebido da melhor maneira, né? Organiza a casa com o que há de mais bonito dentro das possibilidades da gente, mas prepara o ambiente com todo o amor, com todo o carinho, para que aqueles filhos possam chegar e ter ali o que há de melhor. E o que de melhor, Jesus, o Cristo Jesus, pode nos dar, no primeiro momento, foi beleza e ordem. E se olharmos para o nosso lindo planeta Terra, é maravilhosa a beleza desse planeta, né? É lindo a gente pensar que 1% a menos de gravidade, nada conseguiria viver aqui, porque tudo ficaria esparso. 1% a mais de gravidade, tudo colaboraria sobre esse planeta e a vida também não poderia existir. Então, com riqueza de detalhes, tudo sendo pensado, tudo sendo desejado pela mente desse ser. Este ser que, como a Helenice já nos disse, vinha sendo já profetizado por muito tempo dentro da cultura hebraica. Mas esse Senhor, para que essa espécie sapiens viesse para o planeta, e se os primeiros primatas tinham cerca de 1.300 anos, a espécie sapiens sapiens, essa a qual nós hoje pertencemos, tem cerca de 350.000 anos só isso, de um planeta que foi evoluindo há mais de 4 bilhões de anos. Então, este Senhor, vendo a dificuldade que aqueles seres, ainda lá das cavernas, ainda muito rudimentares, com uma inteligência muito embrutecida, estavam com uma grande dificuldade de evoluir, ele vai até um outro planeta, na região do Concheiro, na constelação do Concheiro, e onde tem uma estrela chamada Capela, segundo os astrônomos, e nesta estrela
chamada Capela, alguns planetas orbitando, como se fosse o nosso Sol, e alguns planetas orbitando em torno de Capela. E ele chega então em um destes planetas que já estava num momento evolutivo em que a grande maioria dos seus habitantes já se encontravam num estágio de evolução intelectual e moral avançado, mas que ainda outros muito intelectualmente evoluídos, mas moralmente muito reticentes. Então, este espírito crístico chama para si esses espíritos de Capela, que precisavam evoluir moralmente, e diz: bom, eu preciso do trabalho de vocês para evoluir intelectualmente uma outra morada que eu estou arrumando. E vocês precisam evoluir moralmente. Então eu me comprometo em ajudá-los por todo o tempo em que vocês estiverem neste planeta que eu estou formando. E me comprometo com todos vocês que eu jamais os deixarei sozinhos, que enquanto neste planeta novo vocês estiverem, eu estarei junto, e durante todo o tempo eu enviarei emissários para protegê-los. E se em algum tempo precisar, eu também irei. E diversos emissários foram enviados em toda a história da criação, aqui em toda a história evolutiva do nosso planeta, de todas as raças. Então, na Índia, na China, no Egito, na Grécia, na Palestina, na Pérsia, enfim, em todas as civilizações antigas, sempre houve um missionário que, a pedido de Jesus, veio para trazer a mensagem dele de evolução moral para aqueles seres que estavam ali naquela época. E todos eles acabavam atravessando, desvirtuando a mensagem. Até que numa outra reunião próxima do orbe terrestre da nossa Terra, esses espíritos crísticos se aproximam novamente, se reúnem e programam a vinda de Jesus para nós. E esse espírito de profundo amor aceita involuir a sua vibração, reduzir o seu campo vibratório, a ponto de encarnar-se nessa couraça material, numa raça que, se hoje já está difícil, imaginem 2000 anos atrás. Mas diz-nos Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que aproximadamente 100 anos antes de Jesus se encarnar, a Terra já passava por um período de grande paz, de muita harmonia, e que a Palestina em si vivia, apesar de ainda sob o domínio romano, mas vivia um período de muita, grande prosperidade, só pela proximidade deste ser no campo planetário da Terra. Até que, então, ele realmente chega até nós através desses espíritos maravilhosos que são Maria e José. Maria, um espírito muito evoluído, vindo de Sírios, segundo as escrituras aí espíritas, e que recebe o pedido de Jesus que se encarnasse para poder receber. E como Maria, também José, um espírito de altíssima envergadura, que Emmanuel chama ele de o justo e o divino silêncio de Deus.
que veio cumprir a sua tarefa de proteger esta família para que o cristianismo pudesse então surgir no nosso planeta, protegendo aquela criança, dando a ela e a Maria também a condição de prosseguir vivos e cumprindo com as tarefas. Um grande espírito, José, mas que ficou em silêncio, que ficou omisso e que hoje a gente conhece muito pouco sobre ele, que tem muito pouca coisa. E além de José e além de Maria, vieram muitos outros espíritos que assumiram essa missão junto com Jesus para trazer à humanidade a boa nova. Por que a boa nova? Porque até então o Deus era apenas o Deus do castigo, o Deus vingativo, o Deus que culpava, o Deus que punia, o Deus que temia e o Deus que nós tínhamos muito longe de nós. E chega Jesus e nos traz então a palavra amor, que até então relacionando essa palavra amor em todas as escrituras, era só amor para com esse pai. Mas esse pai que era um pai muito bravo, muito vingativo, muito severo para com os filhos ainda em evolução. E aí Jesus chega e diz: não, o Pai é amor. Eu estou junto dele, muito perto dele, porque já num grau evolutivo que já podia ter proximidade com esse ser, do mesmo modo que outros também. Desculpem. Põe lá no filho para mim, por favor. Obrigada. Esqueci de desligar. Então, muitos outros espíritos muito puros também aceitam encarnar-se junto com Jesus para facilitar a tarefa dele. E um dos primeiros espíritos são aquelas crianças, inúmeras crianças, que depois do nascimento de Jesus, Herodes manda matar. Os primeiros mártires do cristianismo. Crianças inocentes que foram mortas enquanto José, Maria e Jesus fugiam para o Egito, para que, por ordem de Gabriel, o anjo Gabriel, para José, porque Maria viu o anjo uma vez, José teve pelo menos 3 visões do anjo Gabriel, que o conduziu para aquilo que ele deveria fazer. E esse anjo então orienta: vá para o Egito. E enquanto ele fugia, as crianças da Palestina eram mortas por Herodes. Mas, antes disso, esse espírito dá o primeiro respiro na terra, o primeiro choro. E quando esse choro, quando esse respiro se faz, astros se movimentam, anjos, espíritos de altíssima envergadura se materializam para pastores, para aqueles que estavam em volta daquele celeiro, daquele estábulo, porque em Belém a família não conseguiu abrigo nas hospedarias. E Maria, então, envolve essa criança após o nascimento e coloca essa criança num coxo, numa manjedoura. Ele que criou o planeta. Ele que as escrituras antigas falavam que viria como o grande rei de Israel. Chegava ao planeta que ele criou, numa
e teve como o primeiro acolhimento uma cocheira. E essa cocheira era onde os animais comiam. E desde aí já nos dando uma grande lição. A primeira delas de humildade. Eu não preciso vir com as túnicas imperiais, eu não preciso vir com o ouro imperial, eu não preciso vir com o poder. Eu já tenho, eu já sou, eu não preciso. Mas mais do que isso, eu preciso exemplificar para esses meus filhos que é através da simplicidade, é através da humildade que eles conseguirão seguir pelo caminho que vai levar para perto do Pai. Como eu já tive que traçar esse caminho, então eu consigo ensinar. Por isso que depois ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho começa na manjedoura. E aí nós temos que nos perguntar, será que nós estamos prontos para recebê-lo todas as vezes que ele bate a nossa porta? Ou será que fazemos igual aos donos das hospedarias, dizendo, está cheio, eu tenho que me preocupar com o meu trabalho, eu tenho que me preocupar com a minha família, eu tenho que me preocupar com minhas dívidas, eu tenho que conquistar aquela pessoa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, enfim. Será que temos tempo de observar essa presença permanente no planeta? Porque ele disse, enquanto um de vocês estiverem aí, eu vou estar com vocês. Se ele diz, eu vou estar com vocês, é porque ele está todo o tempo, todo dia, toda hora. Nós reconhecemos essa presença? Ou a gente só está preocupado com as nossas questões íntimas, pessoais? Será que tem lugar para ele nos nossos corações? Ou será que só há lugar para os interesses materiais? Como que ele vai nos trazer o reino dele? E não importa como nós viemos, não importa as feridas que nós temos desse nosso trajeto de há mais de 1.300 anos, encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando, 1 milhão, aliás, eu estou falando 1.000, mas não é, 1 milhão de anos, nós seres humanos, encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando, nesse lindo planeta, sob os cuidados dele. Então nós já estamos todos estrupiados, na verdade, estamos cheios de feridas como soldados no meio de uma guerra conosco, mas que temos esse Pai extremamente amoroso, nos conduzindo, nos guiando e dizendo para nós, ó, eu estou com vocês porque eu assumi esse compromisso todo o tempo. Então, não importa como nós estamos hoje, e hoje nós estamos muito melhor do que há 1.300.000 anos atrás, né? E hoje, inclusive, estamos muito melhor do que quando tínhamos 8, 10, 11 anos de idade. Tivemos erros? Sim, mas não importa. Isso é um aprendizado, importa é para onde nós vamos e o desejo de ir e a força de querer chegar. Porque ele é todo amor e é a luz também que guia os nossos passos. E é essa luz que nós precisamos ir deixando fluir e nos alimentar dela todos os dias. E então, Emmanuel nos diz essa prece. É por isso que, emocionados,
recordando-te, Pai, a manjedoura, repetimos em prece: salve Cristo. Os que aspiram a conquistar desde agora em si mesmos a luz de teu reino e a força de tua paz, te glorificam e te saúdam. E os antigos cristãos, os primeiros cristãos, tinham um cumprimento para se reconhecer e para fazer avivar dentro de si o amor e a força para seguir, porque eram aqueles que se dedicavam a propagar as primeiras lições do Cristo e que foram praticamente todos martirizados. Mas eles se encontravam nas ruas, eles se encontravam nas catacumbas. E eles, de acordo com Emmanuel, tinham um cumprimento entre si. Quando nós nos cumprimentamos, nos encontramos no nosso dia a dia, a gente fala bom dia. E o que o outro responde? Bom dia? Né? Boa noite, boa tarde. Os cristãos, para se reconhecer e para manter a brasa da fé vivas dentro de si, exclamavam: Ave Cristo. Nós todos aqui somos seguidores do Cristo, não somos? Todos nós somos discípulos do Cristo, não somos? Cleni e Renata, venham para cá. Cleni, Renata, venham para dentro. Se somos seguidores do Cristo, e que com certeza estamos com Ele, desde muito longe, dele vir aqui, nós reconhecemos esse cumprimento. E nós repetimos esse cumprimento muitas vezes nas nossas encarnações, especialmente lá naquele tempo. Então vamos deixar vivo esse cumprimento em nós, para que essa força se faça cada vez mais presente e mais viva em nós. Então, seguidores do Cristo, eu os cumprimento. Meus irmãos, Ave Cristo. Ave Cristo. Isso é o Natal. Um Feliz Natal para todos, e que essa força de Cristo se faça presente em nós cada vez mais. Especialmente naqueles momentos em que a gente observa as nossas feridas, os nossos erros. Lembremos, já fui pior, já estou melhor e vou ser mais próxima de Cristo. Se hoje somos seguidores e discípulos de Cristo, queremos ser apóstolos, aqueles que estão ao lado dele, caminhando junto com ele, e mais, Cristos como ele. É isso que a doutrina espírita nos promete também. É determinante isso. Teremos que ir ser como Cristo. Muito obrigada, meus irmãos, por essas bênçãos do Natal recaem sobre todos nós.